Olá para você que assiste mais esse vídeo no canal Jesus Vive. E já queria logo pedir você logo de começo para se inscrever no canal se não for inscrito, estiver assistindo aqui a primeira vez, que se inscreva aqui no canal. E se puder dar o like se gostar do vídeo, eu vou agradecer muito. Lembrando que esse canal é um canal cristão, sempre anunciando a palavra de Deus, e dia de quarta-feira testemunhos, certo? Então, gente, como está aí no título aí do vídeo, em quem devo votar, né? Todos sabem, né, que estamos perto aí da eleição, que já é domingo, né, dia 2, e a política está passando na televisão, está passando de todo lado, né? Então eu queria unir a política de acordo com a Bíblia, né? Em quem devemos votar, em qual é a pessoa certa, né? Claro, logo vou falar, não vou deixar minha opinião de quem eu vou votar, minha opinião não vou deixar, né? Não estou indicando candidato e nem nada, né? Cada um vote no seu candidato, mas vou falar algumas coisas a respeito, né, de como um candidato, né, deve se comportar e como um cristão verdadeiro deve votar, né, em algum candidato, né? Então, a respeito Bíblia e política combinam, porque desde o começo do mundo, na época de reis, que existiam reis na Bíblia e tudo, era uma política, né? Um rei era politicamente rei, né? Tudo era devido à política. E ao decorrer do tempo, teve políticos, né, que naquela época eram considerados reis, que fez um bom trono, e teve político que não teve aquela coisa, não reinou bem na época de seu reinado, né? Como assim, um dos políticos, né, que eu posso dizer que era o rei, era Saul, que queria sempre matar Davi depois, né? Seu coração no começo era bom, mas depois se corrompeu, né? Ficou cheio de pecado. E depois entrou Davi também, era um bom ordem, teve suas falhas, mas ainda finalmente ele se arrependeu de tudo e conseguiu ali levar sua vida como um verdadeiro cristão, né, que adorava a Deus, né, seguindo sempre os caminhos de Deus. Ele teve sua falha, mas o final da sua vida ele foi ganho, né? E teve muitos, né? Desde lá para cá teve muito. Então a política hoje, para a gente votar no candidato, é difícil achar um candidato que é honesto, mas não é impossível, porque tem ainda candidatos, né, honestos, né? Igual as pessoas quando falam, tal pessoa é cristão, não deve entrar em política. Ou seja, deve entrar sim. Quanto mais pessoas honestas na política, é melhor. Política devia ser lugar para muitas pessoas honestas. E hoje no Brasil não é isso que acontece, né? Tem muitas mentiras, corrupções, né, roubos. Mas quem dera se todos fossem honestos, né? Entrasse lá para honesto. Não é só por causa de dinheiro que vai subir pela cabeça deles que eles vão se corromper, não. Isso é por causa do coração ruim do ser humano, né? São pessoas que têm maldade no seu coração e entram lá com maldades, né? Com pensamentos ruins para roubar e para destruir o Brasil, né? Então, a respeito do tema, em quem devo votar? Você deve pesquisar primeiramente em quem você vai votar. Primeiramente, você tem que pesquisar o currículo daquela pessoa, se aquela pessoa, como foi no passado, não pelo fato, não, eu sou ele porque eu sou tal porque eu sou, né? Hoje, a política está levada no Brasil dois lados, né? Tem um lado do Bolsonaro e tem um lado do Lula, né? Os outros não têm, assim, na pesquisa, não tem chance de chegar perto deles, né? Mas é o que está disparado na frente. Então, corre muito risco de dar um segundo turno desses dois, né? Então, obviamente, né, você vai votar ou para um
ou para outro, para começar, né? Ou é Lula ou Bolsonaro. Você votar em branco, às vezes você fala votar em branco. Votar em branco você também vai praticamente perder o seu voto, não vai dar em nada, né? Eu não quero votar em ninguém. Você vai perder o seu voto. Mas política é uma coisa muito importante, né? Um cargo de presidente é um cargo muito importante. E os outros também, deputado federal, estadual, senador, todos os outros também são importantes. Então você deve pesquisar a vida de todo mundo, né? Deve pesquisar a vida deles, o que eles fizeram, se eles já estão lá na política, o que eles fizeram de bom. Então, se eles roubaram, se eles não roubaram. Então, cabe à política a gente analisar, né? Para ver o que tem, qual o melhor candidato para estar naquela função, né? E para presidente hoje, uns cargos que eles falam, não sei o que é ladrão, que o Lula roubou, que o Bolsonaro é não sei o que. Primeira coisa que vocês devem entender é porque a gente não... fulano de tal é ignorante. Vamos dizer assim, o Bolsonaro é ignorante. Primeiramente, vocês devem entender que você não está casado com ele, né? Se ele é ignorante ou se ele não é, você não está casado com ele. Você quer um presidente honesto para a política, né? Então vocês devem sempre analisar o voto de vocês, né? Um cristão, vocês são cristãos, a maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo são cristãos, acreditam em Deus. Então devemos analisar. Você não pode chegar e falar assim, não, eu sou Bolsonaro porque eu sou, mas sem pesquisar. Eu sou Lula porque eu sou, mas sem pesquisar. Primeiro pesquisa. Fanatismo. A gente tem que parar de fanatismo, né? De ser fanático a uma coisa. Tem gente que está fanatizando o presidente hoje, sem querer pesquisar, sem querer nada, né? Fanatismo a gente tem num time de futebol. Igual, a gente torce aí para um time. Eu sou botafoguense, né? Mas eu sei que o Flamengo está na frente. Mas eu não vou deixar de ser Botafogo para ser Flamengo, né? Eu vou com o Botafogo até o fim, não é assim? Então isso é um fanatismo, isso é um futebol. Agora, para presidente, você não precisa ter esse fanatismo. Basta você votar na pessoa honesta. É muito diferente do futebol, né? Muito diferente. Então devemos votar na pessoa que está honesta, uma pessoa que não vai roubar, uma pessoa que... Se você não acha que aquela pessoa é boa, mas você tem que ver pelo menos qual que está melhor. Qual que foi melhor. Analisa o governo, sempre analisa, não seja fanático, não seja uma pessoa que bota aquilo na cabeça e é porque é. Não tem nada que é porque é. Você tem que analisar todos os presidentes, né? E que Deus abençoe a pessoa que for entrar lá para que não roube, para que a pessoa seja honesta, para que o Brasil comece a rodar, né? De uma forma boa, né? Que as coisas melhores para as pessoas, né? Para as pessoas que estão precisando, para que quanto menos roubo tiver lá dentro, melhor vai ser para a população, né? Para nós, né? Para as coisas melhorarem, certo? E esse vídeo é um pouco a respeito da política, né? Um pouco a respeito. Aqui é um canal cristão, mas devemos também falar um pouco de política, porque a honestidade é uma coisa que poucos têm. Poucos têm honestidade, né? E honestidade tem que ser desde pequeno, tem que ser desde berço, né? Devemos ter. Vou contar uma pequena história também. Eu e a minha família sempre fomos honestos. Não é porque eu estou aqui de frente com a câmera, se eu não fosse eu não iria falar, né? Mas a gente sempre é honesto. A minha mãe sempre me ensinou desde pequeno a ser honesto, né? Não roubar não pegar nem R$1 de ninguém, nem 50 centavos, né? De ninguém. Desde pequenininho, de berço, ela já vem ensinando. E se eu não andasse na linha do jeito dela, ela até apanhava, né? Então a gente sempre foi honesto. A minha família sempre tentou andar na honestidade, né? Quem nos conhece aqui do nosso lugar sabe. Então, certo dia eu estava
que eu trabalho na Rosa Abacaxi, eu estava embarcando muda com um parente aqui nosso, que é um vizinho aqui. Aí eu embarcando muda e o sol estava muito grande e o dinheiro que a gente ganha também é pouco, né? Na época, né? E aí eu achei uma carteira e a carteira estava cheia de dinheiro dentro, tinha mais de 600 reais dentro. E aí eu peguei aquela carteira, botei no bolso, todo alegre, né? Querendo, pensando, tô feito com esse dinheiro. Mas aí o que acontece? Esse dinheiro eu achei ele, botei no bolso a carteira, depois eu fui conferir, né? Quando eu olhei lá, tinha um documento dentro da carteira, tinha um documento com foto. Logo que eu abri a carteira, tinha foto do cara, e aí era o dono do caminhão, do carro. Ele tinha perdido há um mês ou 2 meses atrás, a carteira tinha que estar até queimada do sol. Ele tinha perdido a tempo. Então, e o documento ele já tinha refeito. Então eu, sem pensar muito e sem dar muitos, pensando de uma forma ruim, eu peguei e falei assim, não, vou entregar ele. E eu fui lá para ele e falei assim, ó, essa carteira que eu achei está com o seu documento bem provável de ser sua. E entreguei ele, né? Eu não queria nada por isso. E ele ficou tão alegre com aquilo e queria até me oferecer dinheiro ali e tal. Eu falei assim, não, é sua. Eu não devo pegar. Às vezes, se fosse outra pessoa não falava, né? E pegar aquele dinheiro e ficar quieto. Mas não, como a gente deve ser honesto não é uma coisa que é boa, não. É um dever da gente. Isso não é uma coisa para ser elogiado. Não, é um dever de todo mundo, é ser honesto. E aí eu entreguei aquela carteira a ele ficou muito alegre com aquela carteira e queria me dar o dinheiro porque queria, e eu não queria aceitar 50 reais que ele queria dar. E aí quando eu cheguei em casa, que eu tirei minha calça do serviço, que eu botei a mão no bolso, 50 no bolso, ou seja, ele botou lá no meu bolso sem eu perceber, ele botou e eu trouxe os 50 para casa, né? Então você vê, honestidade deve ser de pequeno. Então existe pessoas ainda inocentes, né? Que podem entrar na política para fazer alguma coisa por nós, pelo povo, né? Pessoas que não vai roubar, né? Fato de honestidade também, aqui em Marataízes, né? Um menino achou uma carteira de um senhor e ele deixou lá na rádio e ele insistiu ainda para os guardas municipais procurar quem é o cara, e todo dia ele perguntava se devolveu, e aí achou o cara e devolveu. E aí esse senhor queria conhecer esse menino, né? Queria pagar alguma quantia a ele, porque o dinheiro que ele achou foi uma quantia muito grande, né? E era um dinheiro que, se eu não me engano, era um salário desse senhor, e ele precisava desse salário para pagar suas contas. E a sorte foi esse menino que achou e entregou, né? Então esse senhor ficou muito feliz. Então tem gente honesta ainda, né? A gente pode confiar, a gente pode acreditar que existe pessoas honestas ainda nesse mundo, né? O Brasil não está perdido, né? Só está faltando pessoas honestas. É difícil? Mas existe pessoas honestas, né? Esse é o vídeo de hoje que eu deixo aqui para vocês, falando um pouco sobre política, né? E algum envolvimento dela que tem na Bíblia. E se vocês gostaram, novamente eu falo, deixa o like, certo? Até o próximo vídeo. Espero que vocês repensem e pensem novamente em quem vocês votarem, porque isso é uma decisão que influencia muito no mundo que a gente está vivendo hoje, certo? Que Deus possa abençoar você, toda a sua família, toda a sua casa. Possa ser que os planos de Jesus estejam sempre em seu caminho, né? Encerro esse vídeo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o próximo.